A nossa série de mensagens é sobre obras, né? E nós estamos em obras fisicamente aqui nas nossas estruturas e nós temos vivido isso bastante aí nos dias. E essa semana, durante essa semana, nós fomos, o Ricardo e eu, o Gustavo também foi, nós fomos lá no Rio Grande do Sul visitar o município de Cruzeiro do Sul. O município de Cruzeiro do Sul foi um município que mais morreu pessoas com toda a enchente do Rio Grande do Sul. E nós fomos lá visitar, nós estamos apoiando como igreja um missionário, uma pessoa para que possa continuar trabalhando lá em toda essa situação emergente no Rio Grande do Sul. E nós também ofertamos como igreja, mas nós sempre pensávamos do que realmente está acontecendo lá, que nós precisávamos ir lá. Nós fomos lá. E quando nós estamos olhando para a nossa reforma aqui na igreja e achando que isso dá muito trabalho, muita dor de cabeça, e quando nós chegamos lá e vimos toda aquela situação, a gente não é nada do que nós estamos vivendo, não tem nem como comparar. Mas nós chegamos e lá tem um bairro, chama Estrela. Esse bairro ele foi literalmente lavado por toda a enchente, né? Toda a situação no Rio Grande do Sul teve as casas e os bairros foram alagados, então demorou um dia para que a água subisse. Esse bairro ele foi literalmente lavado, assim, não ficou nada. Então você olha um bairro inteiro onde só tem escombros, carros capotados, árvores, a fundação das casas nós conseguíamos subir em algumas fundações e você conseguia ver 1 metro para baixo da fundação da casa, né? Então o piso da casa ele estava como um papel em cima de uma outra casa, assim, para vocês terem noção da força da água, né? Então todo aquele bairro, toda aquela casa, todas aquelas pessoas elas estão desabrigadas. Então nós fomos lá, visitamos um pouco, vimos um dos abrigos eles estavam desinstalando, né, desativando um abrigo, levando essas pessoas para outro abrigo. E o abrigo é outra coisa muito chocante, porque você imagina o nosso salão aqui, o nosso ginásio de esportes, né, aqui em Vitimarsum, e você chegar lá e ter mais ou menos 30, 40 famílias. Era isso, né, Ricardo? 48. 48 famílias, não pessoas. 48 famílias morando dentro daquele espaço ali da quadra de futebol. Uma chapinha assim de compensado é que divide cada pecinha, cada quarto, para que as famílias possam ficar ali. As famílias que têm 4 pessoas, aí tem um espaço maior, que é 3 por 4, né? O maior espaço que eles têm de divisória. E está ali, todo mundo mora ali, eles tomam banho ali e recebem as refeições ali. E os que estão menos em abrigo estão 3 meses morando nessa situação, dentro desses abrigos. Então, dentro disso começa a gerar vários problemas, né? As crianças ficam em situação difíceis, a escola conseguiu voltar, eles conseguiram construir um cantinho para as crianças, então tem sempre um voluntário, alguém que está ali o tempo todo cuidando das crianças, ajudando as crianças a ter uma atividade, algo assim. Eles acabaram tendo que construir canil, porque como toda boa periferia, você chega, tem um monte de cachorro, né? Então, era aquele abrigo às pessoas e aquele monte de cachorro em volta das pessoas. Então, eles tiveram que construir canil para poder colocar o cachorro dentro de um canil para gerar menos problema no meio de tudo isso, né? Então, assim, a situação é bem difícil ainda, irmãos, e hoje eles estão com o desafio de construir o máximo de casas para poder abrigar essas famílias. Isso tem gerado alguns problemas, porque tem algumas doações para que as casas sejam construídas, mas você não tem os terrenos. Então, quem estava vendendo um terreno, quando sabe que querem comprar o terreno para colocar essas pessoas no terreno, um lote lá custa 80, 90 mil. Aí, quando a pessoa descobre que é para isso, ela fala, agora eu quero 180, né? Para justamente não dificultar que essas pessoas saiam. Então, é uma situação ainda bem delicada, bem difícil. Nós ainda nos sentimos aí que nós podemos fazer muito mais pela vida daquelas pessoas na construção dessas casas, para dar dignidade para aquelas famílias, né? Para que o máximo de família, de crianças, elas possam passar um Natal em casa, num ambiente seguro, né? Dentro de um lar.
Então, nós estamos com alguns desafios, nós queremos tentar levantar pelo menos 10 casas. Aqui, como igreja, mobilizar pelo menos 10 casas para que 10 famílias possam estar nas casas. Nós já conseguimos 5, né, Ricardo? 5 casas, né, nós já conseguimos e nós queremos chegar em 10 casas. Cada casa custa 46, isso, né? 30 mil. Cada casa custa 30 mil reais para construir uma casa de madeira. A Aliança Evangélica, eles já têm 24 terrenos para construir. Só que eles precisam das casas e precisam das pessoas. Nós chegamos lá, irmãos, eles estavam numa equipe de 4 missionários, assim. Um tem experiência com obra, 8 anos já em obras, e aí eles chegaram assim, não, nosso desafio aqui é que nós vamos construir uma casa dessa a cada 8 dias. A gente se olhou assim, tipo, menor condição. Mas sim, Deus abençoe, Deus dê força para vocês, porque um tem experiência em obra, o outro é uma moça, o outro é um rapaz que nunca mexeu com isso, e eles estão lá assim todos os dias, chegam cedo, vão embora à tarde para construir essas casas, né? Então nós queremos, né, chamar a igreja para esse desafio também, queremos mobilizar um grupo de pessoas que possam ir lá para ajudar nas reformas. Não dá para levar 10, 15 pessoas, mas eles precisam de uma equipe de 4 pessoas que tenham uma noção básica de mexer numa parafusadeira, numa lixadeira, já pode ajudar nessa construção, para que possa acelerar esse processo de entregar a casa para aquelas pessoas, né? Então, nós, junto com a Aliança Evangélica, nós queremos fazer isso, nós vamos passar mais informações, queremos mobilizar pessoas para isso, para que possam se dedicar para esse tempo lá. Foi muito impactante ver a seriedade do trabalho da Aliança Evangélica. Lá, a Aliança Evangélica, ela tem a autorização da Defesa Civil para atuar em catástrofe no Brasil. Então, quando você coloca aquele coletinho deles, que você fala, a gente está fazendo propaganda, não. A comunidade, as pessoas veem que ali tem pessoas que podem atuar. Então, nós andávamos com aquele coletinho junto com eles na rua e até a polícia parava a gente. Viu, vocês não podem ajudar com tal coisa, vocês não podem fazer isso. Eles se tornaram realmente a referência de ajuda daquelas pessoas. De tal forma que, quando o poder público precisa falar alguma coisa dentro do abrigo, a turma do abrigo, assim, se os verdinhos falar, a gente acredita. Se esses aí falar, nós não queremos nem, nós vamos tocar daqui. Aí o pessoal tem que vir, pessoal, deixa eles falarem, eles querem falar tal coisa. Aí eles acalmam, assim, porque senão... mas por causa desse trabalho da Aliança Evangélica. Então, hoje tem 20 missionários que estão lá de tempo integral, tipo 7 dias por semana, trabalhando todos os dias. A igreja lá, a AME, abriu as portas para eles, então eles dormem lá, eles têm lavanderia lá. Todo dia à noite, uma equipe da igreja vai cozinhar, fazer janta para eles. No almoço, tem uma outra missão que só serve marmita nessas situações, disponibiliza o almoço para eles, nós almoçamos lá, a marmita com eles, né? Marmita, assim, irmãos, arroz, feijão, macarrão e o hambúrguer de mercado, né? Que você compra ele assim, quando frita ele fica desse tamanho, né? Mas o pessoal está sendo alimentado, a gente comeu lá também com eles, mas nós queremos nos mobilizarmos para isso, porque agora a mídia não está mais falando sobre isso, né? Agora está tudo sobre queimada, tudo sobre política, mas aquelas famílias elas ainda estão lá nessa situação. Então, nós queremos nos mobilizar como igreja e acho que o Ricardo já está voltando amanhã, né, Ricardo? O Ricardo ficou bem mais motivado do que eu, irmãos, por isso que eu estou brincando assim com ele, mas nós ainda vamos passar mais informações. Se você quiser mais informações, pode me procurar o Ricardo, de como ajudar, como a gente se envolver. Nós vamos também lançar um vídeo na próxima semana explicando um pouco mais também. Lá eles gravaram esse vídeo para nós, a Aliança Evangélica, lá eles fizeram isso também, e agradeceram muito a igreja. Então, né, repassando aqui o agradecimento da Aliança Evangélica para nós aqui como igreja, pelas ofertas, por ter enviado pessoas para lá, por estar viabilizando que pessoas possam continuar atuando lá. Então, fica aqui o muito obrigado deles para nós como igreja. E nós seguimos aqui em obras, né? E quando nós pensamos em obras, nós sempre temos 2 coisas que eu gostaria de destacar, que quando você pensa em fazer uma obra ou uma construção,
tem algo que é muito claro, que é visível e invisível dentro de uma obra, certo? Às vezes você não precisa fazer algo que é uma infiltração, que está num cano lá dentro, você nem consegue ver, ela talvez não é visível. E é muito difícil a gente avaliar, então tem questões que é fácil de você falar, aquilo precisa de obras, né? Então, um exemplo, ali saiu. Essa é a foto lá do bairro Estrela, que nós tiramos lá. Aí tinha casas de vários padrões, irmãos, dentro desse bairro. Tinham casas pequenas, casas de pessoas com um poder aquisitivo bem baixo, mas tinha casas boas, com piscina, né? Casas com aquecimento solar, casas muito boas, que não existe mais. Então, ao olhar para essa situação, é muito claro e fácil nós falarmos, poxa, isso precisa de uma boa obra, né? Porque está tudo destruído, precisa ser reconstruído, não é? Hoje isso é um dilema para eles, porque esse bairro pode ser lavado pelo rio novamente, pode ser alagado. Então, se eles limpam, as pessoas podem invadir, construir casas e se colocarem numa situação de risco e gerar problema. Se eles não limpam, a gente fica com essa situação de guerra. Mas é muito fácil todos nós termos um consenso assim, numa situação dessa que precisa de obra, precisa de reforma, isso precisa ser reconstruído. Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês, porque isso é algo visível. O nosso forro antigo da igreja. Quantas pessoas, quando soube que nós iríamos reformar o forro da igreja, falaram, mas o forro é tão bonito, por que não tem, me dá um pedaço então? Ou teve gente que falou, não, se der eu quero aquele forro para eu colocar em algum lugar. Não tenta tirar, e por que tem que trocar o forro? E aparentemente, se você olhar assim, tem um detalhe de pintura talvez, um detalhe ali, mas talvez não é tão visível aquilo que talvez necessita. Mas, passa para a próxima foto. Lá dentro desse forro bonito, nós já estávamos tendo esse tipo de problema que ninguém viu, que foi cuidado de Deus. Isso foi um capacitor por causa das lâmpadas antigas, né, que tem reatores e precisa de um capacitor na hora delas dispararem para ligar. E esses transformadores, reatores, eles ficavam lá em cima de uma lajota, porque eles esquentam, então, para não esquentar em cima do forro de madeira, eles ficavam em cima de uma lajota. E se ele sai daquela lajota, aquele forro ele era um papelão, assim, uma madeira bem... o Fernando não está aqui, né? Eu ia falar, justamente perguntar para ele, para não parecer que eu estou exagerando. Mas o Fernando, quando tiraram esse forro, eles levaram o forro para queimar. E eles fizeram um teste assim, encheram o caminhão com todo o forro, levaram lá, despejaram no pátio deles, e aí pegou um pedacinho assim, fez um teste, falou, será que pega fogo mesmo esse negócio? E pegou fogo assim, eles jogaram num cantinho e falou, tá bom, amanhã nós vamos pôr fogo nisso aqui, né? E foi embora. Deu 9 horas da noite, toda aquela pilha virou um fogo só. E tudo isso... o fogo consumiu aquele forro como você pôr um fogo numa folha de sulfite, sabe? Ou numa folha de caderno, que ela queima bem rápido assim e aí vira só aquela cinza, bem levinha. Aquele forro foi queimado dessa forma, assim, muito rápido, queimou tudo, consumiu tudo. E lá em cima, sem nós percebermos, Deus estava nos livrando de um incêndio que poderia ter acontecido no nosso forro. E um dos momentos teve alguém, quando foi mexer ali durante esses anos, em algum momento talvez bateu o pé ali num daqueles reatores e ele quente, teve um que estava em cima de uma chapa dessa e ela já estava começando, quando esquentava, a penetrar dentro desse forro. A nossa bênção e milagre de Deus é que os nossos cultos e o nosso tempo aqui de luz ligada é muito pouco, mas talvez se fosse um outro momento poderia ter acontecido algo diferente. Então, por que eu estou dando esse exemplo claro aqui, que livramento e cuidado de Deus? É que existem reformas e obras nas nossas vidas que nem sempre elas são visíveis. E quando nós não temos algo claro e visível, o nosso questionamento ele é claro e direto. Mas por quê? Para quê?
Para que nós mexermos nisso? É bonito, é histórico. O que vocês estão inventando história? Porque nós nem conseguimos enxergar e não conseguimos ver o que está ali dentro. Então, com relação a isso, eu quero que você fique com essa provocação e abra a sua Bíblia, ou leia ali comigo, Hebreus. Hebreus, nós temos a galeria dos heróis da fé nesse texto, né? Hebreus 11, e no versículo 7 diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Talvez, eu acredito que a maioria que está aqui conhece a história de Noé, né? Noé é considerado até por alguns historiadores seculares como uma mitologia bíblica, né? Porque onde já se viu um homem colocar todos os animais da terra dentro de um barco, isso é. Mas nós sabemos, Jesus fala disso, a Hebreus depois cita aqui o que aconteceu. Então Noé foi um homem, você pode ler essa história, acompanhar essa história, Gênesis capítulo 6, 7 vai contar essa história. Noé foi um homem que recebeu essa tarefa de construir a arca, um barco. E nós pensamos, pô, Noé vai ter que construir um barco. Eu acho que eu toparia construir um barco. Sim, só que nós estamos falando de um barco de 130 metros. Para você ter uma ideia, um campo de futebol tem 120 metros, oficial. Eu acho que o estádio do Atlético é menor do que 120 metros, porque é pelo tamanho do time, né? Então, mas se você for no estádio do Corinthians, que dá um exemplo mais claro assim, o estádio oficial bom é 120 metros. Um estádio oficial. Brincadeira à parte, um campo oficial, 120 metros. A arca, ela ia medir mais ou menos 135 metros. Uma obra gigantesca, com 3 andares, muito difícil. E numa região que não está perto de grandes rios, não está perto do mar, e agora você tem que construir um barco gigantesco para proporção da época, um navio. Um transatlântico, se nós compararmos para a situação da época e agora. Era algo absurdo de grande. Você precisa construir isso, mas como que eu vou construir um barco aqui no meio de uma região que não cabe, não tem cabimento um negócio desse? E alguns estudiosos, eles levantam a hipótese que de quando Deus falou com Noé até começar o dilúvio, demorou mais ou menos 120 anos. Então, eu quero que você tenha essa informação com você, porque ela faz uma grande diferença para você tentar entender o tamanho do desafio de Noé. Deus chega para ele e fala que ele precisa construir um barco de 135 metros, gigantesco. Num período que ferramentas ainda estavam sendo desenvolvidas, não tinha parafusadeira, não tinha serra, não tinha nada, era tudo no braço. E dentro de um povo que Deus, um dos planos, o propósito da arca existia porque as pessoas eram terríveis, a maldade estava sobre as pessoas, o pecado chegou de tal forma que Deus desagradou daquele povo e por isso ia mandar o dilúvio. Então, Noé tem que construir algo muito grandioso na sua época, com recursos extremamente limitados em sua época e sem ter pessoas para contar para esse processo. Porque você tem que construir algo desse tamanho, aí vou dar o exemplo claro das casas que nós vimos lá, são casas pequenas de madeira. Opa, tem 4 pessoas para ajudar, 6 pessoas para ajudar, já é um desafio grande, mas tem. Noé tinha que construir algo desse tamanho e só poderia contar com a sua família. Mais ninguém. E desde quando Deus falou para ele, olha, constrói a arca, até Noé ver que aquilo que Deus falou realmente vai acontecer, passou 120 anos mais ou menos. Então imagina você, primeiro, ter que aceitar um desafio desse. Eu penso que Noé enfrentou pelo menos 2 dilemas muito sérios durante esses 120 anos. Primeiro, será que esse dilúvio realmente vem?
Será que eu vou passar 120 anos da minha vida para construir um barco desse tamanho? E será que realmente vai vir um dilúvio desse? Vai acontecer? O mundo aqui vai encher de água, vai transbordar? Será que isso aqui realmente vai ter necessidade? Que é um dilema que eu e você passamos a respeito daquilo que nós dedicamos a força para nossas vidas, não é? Tudo aquilo que você já está há anos dedicando para a sua vida, pelo menos uma ou mais vezes no ano ou no mês, você talvez se questiona se aquilo faz sentido para você. Será que eu estou gastando tanto tempo, tanta energia, tanto recurso? Isso realmente vai ter um propósito? Isso aqui realmente vai acontecer? O que eu estou visualizando vai vir? Vai fazer sentido? Faz sentido. É algo grande demais, mas vai fazer sentido. Porque eu penso que Noé ficou assim, e se eu gastar todos esses anos e daí chegar no ano 120 e Deus falar assim, Noé, me arrependi. Decidi que não vou mandar mais água. Você imagina Noé com aquele martelinho ali, com a marreta, ouvindo Deus falar assim, não, Deus, espera, agora nós temos um problema sério aqui, né? 120 anos aqui, Deus. Como é que você vai mudar? Não, agora não. Se nós temos Jonas ficando bravo porque Deus mudou de ideia, e ele só teve que correr por 3 dias, você imagina Jonas, 120 anos, na marreta, derrubando árvore, arrastando, e Deus falar, mudei de ideia. Então, você acha que Noé não passou em nenhum momento, eu penso, isso não está no texto, isso é especulação minha, que ele viveu esse dilema, irmãos. Será que o dilúvio realmente vem? Será que esse tempo, será que essa energia, isso aqui realmente vai ter utilidade, vai ter propósito? Por que adianta eu fazer um barco no meio do deserto? Vai virar uma casa, então é melhor eu construir uma casa que construir um barco. Eu fico imaginando ele 120 anos nesse processo. E um outro dilema que eu acredito que Noé também enfrentou durante esse tempo é, será que realmente esse barco ele vai ter um propósito de salvação? Vai dar conta de salvar? Porque, não sei se você consegue entender, mas o barco que Noé, que ele estava fazendo e deveria fazer, era o barco que, feito por suas mãos, iria salvar a sua família e os animais. Tem noção? Topa esse propósito, esse desafio aí? O que você vai construir é o futuro da humanidade. Agora, constrói. Sem medo. Se você não tiver medo, já não é você que tem que fazer mesmo. Porque se você não tem medo, então você não tem responsabilidade, né? Porque alguém com responsabilidade, peraí, vamos fortalecer esse negócio aqui, porque, se morrer um bicho, acabou. Deus vai ter que mandar outro do céu. Porque acabou os bichos tudo. Então, peraí, vamos fazer direitinho aqui a jaula do leão, porque se ele fugir, acabou todos os passarinhos. Se um passarinho desse fugir, então você imagina esse dilema de o que eu estou fazendo realmente vai dar conta de salvar e o que eu estou construindo com minhas mãos, ele vai cumprir o propósito de salvar a humanidade e ser plano de Deus para isso? Porque eu acredito que alguém com responsabilidade, enquanto estava nessa reforma, teve esse dilema. Se nós aqui, com as nossas obras, a gente definindo as tomadas da igreja, já fica assim, não vale a pena pensar numa tomada a mais, não vale a pena porque, isso aqui tem que durar, quanto tempo isso aqui tem que durar? Isso aqui tem que ser bom, isso aqui é para servir as pessoas, isso aqui não é para nós, isso aqui é para a igreja, é para... Você imagina Noé. Então ele passou esses dilemas durante 120 anos. Pensando a respeito da obra que ele estava fazendo, se aquilo de fato ia fazer sentido. Mas, toda obra e toda reforma, nós temos um dilema geral para todo mundo. Primeiro, por que eu estou fazendo? Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? O investimento financeiro vale a pena? Vai ter retorno? Não vai? Quanto tempo isso vai demorar? Quanto dinheiro no final isso vai custar? Todo mundo que tem que construir algo, fazer uma reforma, passa por esses dilemas. Não é assim?
até na sua propriedade. Vou construir mais um barracão. O investimento vai valer a pena? Para quê? O que vai estar lá dentro? Por que eu vou fazer? Quanto tempo isso vai gastar? Todo mundo pensa isso. Agora, quando nós pensamos nesse dilema do porquê, para quê e quanto tempo isso vai gastar, eu quero perguntar para você a respeito da sua vida. O que é visível para você e para Deus, e talvez para a sua família e para as pessoas que estão à sua volta, que você precisa de obras nessas áreas? O que está visível? O que é visível? O que é fácil de perceber? O que todo mundo já te falou? Você precisa cuidar, ter autocontrole, irmão. Todo mundo já sabe. Você já sabe. E quando você vai começar com essa obra? Você tem um problema com mentira. Você tem que parar de mentir. Todo mundo já sabe. Você tem um problema com honestidade. Você não consegue ser honesto. Você tem um problema em respeitar as pessoas. Você tem um problema familiar. Você tem um problema no seu casamento. Você tem um problema familiar. Você já sabe, é visível, todo mundo percebe. Sabe qual é o problema que nós enfrentamos? É que para construir as coisas físicas nós fazemos todas essas perguntas. Para quê? Por quê? Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? Mas na sua vida você está achando que o acaso uma hora vai fazer com que essa obra esteja pronta. Percebe que, apesar dos dilemas que Noé passou, ele continuou sendo obediente àquilo que Deus mandou ele fazer? Apesar dos dilemas e das crises sociais que ele passava, econômica que ele passava, cultural que ele passava, familiar que ele passava, porque ele tinha que convencer a família que 120 anos, vamos seguir, que Deus vai fazer. Apesar de todos esses desafios, Noé continuou naquilo que Deus mandou ele fazer. E aqui tem uma grande diferença, porque a Bíblia vai dizer, se você ler lá em Gênesis, capítulo 6 e 7, Noé ele é colocado como um homem justo, porque Deus viu que Noé era um homem bom, justo. E aí talvez a gente olha para isso e fala assim, Noé era um cara bonzinho, não brigava com ninguém, talvez ele não reclamava de ninguém, ele era um cara bem sossegado. Não é? Essa expressão que está ali, ela também pode ser traduzida como um homem que andava com Deus. Um homem que andava com Deus. Você só será bom e você só vai ser conhecido como bom se o sangue de Cristo estiver sobre a sua vida. Não há nada que você possa fazer que vai fazer de você melhor do que ninguém que está aqui. Não há nada que você tenha, não há nada que você fez, não há nada que a sua família já fez, que a sua família pensa que é. Nada disso vai fazer com que Deus olhe para você e fale, nossa, que bonitinho de Jesus. Nada. Se não for o sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida, você nunca vai estar apto, meu irmão. Não vai. É Jesus. Por isso que Noé ele é reconhecido como bom, porque ele era um homem que andava com Deus. Era Deus nele que fazia com que ele fosse reconhecido como bom. Não foi o fato, talvez, dele ser socialmente conhecido. Era o fato dele estar com Deus que fez com que Deus olhasse e enxergasse nele bondade. Por que eu estou colocando isso? Porque você só vai ter abertura e só vai entender que você precisa de obras quando você estiver caminhando com Deus. Porque não importa as pessoas virem em você, as pessoas que você ama e respeita e falar, fulano, você precisa melhorar isso, você precisa mudar isso na sua vida, você precisa construir isso na sua vida, se o Espírito Santo não falar ao seu coração. Você não vai mudar. Você não vai começar esse processo. Você nem vai se perguntar do para quê, o porquê, como, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar. Você nem essa pergunta vai fazer. Por isso que nós, cada vez mais, temos uma enorme dificuldade um com o outro. Porque nós nunca entendemos que nós precisamos dessa obra. E aí, eu quero seguir e falar para você, e já quero conectar isso, do seguinte, existe a outra obra que é necessária, que é uma obra invisível, que ninguém vê. Sabe aquele pecado que só você e Deus sabe? Tem uns pecados que os irmãos fazem que acho que ninguém sabe, mas todo mundo já sabe.
tem uns aí que o pessoal acha que engana todo mundo, mas não engana, todo mundo já sabe. Não vou citar, porque daí o pessoal pode achar que eu estou dando direto para alguém, mas você e Deus sabe, não sou eu que vou falar. Aquele pecado que talvez ninguém nunca chegou para você para falar para você, mas Deus já falou. Isso aqui está errado. Tem um capacitor que está queimado lá no seu forro. Ninguém vai ver. Só que se o próximo pipocar pode dar ruim. E muito ruim. Porque o nosso forro lá, ele já era feito desse formato de papelão, irmãos, mas por cima é uma estrutura absurda, muito bem feita, de madeira. Madeira boa. Se o fogo pega lá em cima, mas não tem quem apaga aquele negócio. Porque o negócio ali tem muita madeira e muita madeira boa. Então, se o fogo tivesse pegado lá em cima, mas não ia ter quem apagasse. Foi cuidado de Deus. Mas e se o próximo queimasse? Quem ia restaurar todo aquele telhado se o próximo tivesse queimado? Tem coisas que estão na sua vida que ninguém está vendo. Mas se o próximo capacitor queimar, qual é o estrago que isso pode gerar na sua vida e na vida da sua família? Qual é o impacto que isso pode gerar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família? E aí talvez você está falando, nossa, pastor, mas agora você está colocando um peso aqui sobre a gente, porque então agora eu tenho que fazer alguma coisa. Tem mesmo, irmão, tem que fazer. Não tem jeito. Você tem que fazer. Você não pode esperar o estrago maior vir. É sua responsabilidade. Porque uma tragédia, ela só é uma tragédia quando ninguém sabia que aquilo estava acontecendo. A partir do momento que alguém soube, quando acontece, se torna uma irresponsabilidade. Ou não é? Se ninguém sabe que tem uma infiltração e você não faz nada, poxa, foi uma tragédia, um acidente, ninguém viu, agora a gente vai ter que arrumar. Mas se você sabia que ali poderia ter fogo e você continuou brincando com isso, ao acontecer a responsabilidade de quem? É sua e minha. Então, mas eu quero falar para você o seguinte, o texto que nós lemos, o texto tema, pode colocar o próximo código, por favor. Filipenses 1, capítulo 1, no versículo 6, que Paulo fala, pois estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, essa provocação, nós olharmos para a vida de Noé e enxergarmos que ele teve que manter uma obra, uma reforma, dentro de algo que era visível, mas dentro de um perigo invisível. Noé teve que fazer uma arca na suposição visível de que a água ia chegar. Mas ele foi obediente, porque ele não esperou a tragédia chegar para ele querer fazer algo. Porque lembra que eu falei? A partir do momento que ele tem conhecimento, ele não faz, ele não é mais uma tragédia, mas é uma responsabilidade. Então Noé não foi irresponsável, ele foi obediente. Mesmo não vendo as águas chegando, mesmo ele não vendo o desespero das pessoas, ele já começou a construir e levou 120 anos de obediência. Mesmo não vendo o que ele precisava. Porque Noé estava com Deus e enxergava aquilo que Paulo traduziu dessa forma para nós. Eu estou convencido que quem falou que eu devo fazer isso aqui vai completar e vai terminar. Até o dia que Ele quiser. Então, eu e você, assim como o pastor Dietmar falou naquela primeira mensagem, nós precisamos lembrar que todos nós estamos em obras. Algumas pessoas até fazem camisas, e colocam em obras. Acho que a gente devia quase essa placa, Desculpe o incômodo, mas estou em reforma, Desculpa aí, te incomodei, mas é que eu estou nesse processo, irmão? É basicamente isso. Mas o confortante, irmãos, é que aquele que começou a boa obra não é você. Porque você, por si só, você nem vai enxergar que você precisa de reforma. Você nem vai enxergar que você precisa mudar algo na sua vida. Mas é Cristo em você que vai te levar e te conduzir para aquilo que você precisa fazer.
E as obras que precisam acontecer na sua vida não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da sua esposa, do seu esposo, não é responsabilidade dos seus amigos, é responsabilidade sua e diante de Deus. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele vai cobrar de você. Aquilo que Deus falou para Noé, Ele iria cobrar de Noé sobre a sua obediência. E aquilo que Deus exige que você faça, é você que precisa fazer. E nós estamos aqui para tentar facilitar o seu processo de ser obediente diante daquilo que Deus mandou você fazer, não para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. A igreja é um órgão facilitador da sua relação com Deus, não é o mediador da sua relação com Deus, porque o mediador é Jesus. Nós somos essa mesa que nós nos assentamos e falamos, estamos em obras, me ajude com a elétrica que eu vou te ajudar com a sua hidráulica. Porque a minha elétrica eu consegui arrumar, mas a minha hidráulica ainda tem um problema, mas você conseguiu arrumar a sua hidráulica, você já sabe qual é o caminho. Então nos ajuda e a gente partilha disso um com o outro. Porque a igreja é o órgão que se reúne de forma magnética. Sabe por que magnético? Porque nós temos Jesus como centro. E as pessoas que se achegam são pessoas que foram atraídas por esse Jesus, por esse imã magnético de Jesus. E é Ele que nos coloca em volta dele. E é Ele que está chamando você para dizer, precisa de reforma aí, precisa de transformação, porque talvez você nem está enxergando o projeto arquitetônico maravilhoso que eu tenho. Mas eu quero que você comece, porque quando estiver pronto e feito, vai transformar vidas, vai salvar pessoas, vai edificar vidas e pessoas. Foi o que Deus fez com a arca. A obediência de Noé fez com que toda a sua família, os animais, fossem salvos. E nós nos tornamos descendentes de Noé por causa da sua obediência. Porque ele zerou a humanidade, começou a humanidade com os filhos de Noé. Não sei se você sabe disso, mas está na Bíblia. Por causa da sua obediência. Olha o impacto da obediência de alguém que segue a Jesus. Então eu quero desafiar você a ser obediente. E ser obediente com leveza, porque o agente da transformação, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o eletricista, o agente que vai fazer com que tudo isso aconteça, não é só você, não é você por si só, é Jesus, porque é Ele que começou e é Ele que termina, é Ele que passa a patrola e é Ele que vai fazer o acabamento. Sabe o que você precisa? Decidir que é com Ele que você vai estar todos os dias. E Ele vai continuar fazendo a boa obra na sua vida. Amém? Vamos todos orar, reconhecendo que nós precisamos de obras, pedindo para que Deus tenha graça sobre a minha e a sua vida, e que você possa lembrar desse texto. Estou convencido que aquele que começou, Ele vai terminar. Então não desista, meu irmão. Você está no processo, eu também estou. Mas quem começou foi Jesus. E Ele vai terminar isso por nós. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é que começou esse processo em nossas vidas. Nós reconhecemos que durante esse processo nós achamos que conseguimos por si só. Nós reconhecemos que nós às vezes achamos que está tudo bem, Deus, que não precisa mudar nada. Mas reconhecemos que a maioria das vezes que falamos isso, nós só estamos cobrindo o problema, Deus, com sombras ilusórias, Deus. Nós queremos reconhecer que nós necessitamos do Senhor. Reconhecemos, Deus, que nós precisamos do Senhor todos os dias. E nós queremos que o Senhor nos conduza como filhos do Senhor, para que a gente possa permanecer firmes, sabendo que o Senhor tem um propósito para tudo isso. A obra, ela não é fácil, a obra, ela gera transtorno, ela gera incômodos, ela custa, mas ela tem um propósito maravilhoso que o Senhor está fazendo em nós. Então, continua, Deus, com os seus propósitos na vida de cada um de nós, na vida de nossa aqui como igreja do Senhor. Que o Senhor esteja nos edificando, que o Senhor esteja nos alicerçando, que o Senhor esteja, Deus, nos acabando conforme tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para nós como igreja. Que nós possamos continuar, Deus, sendo a igreja que nos reúne em volta do Senhor, atraídos pelo Senhor e sendo, Deus, edificados pelo Senhor. Então nos guarda e nos guia, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém.